Bom, você está aqui no canal Deus e Poesia comigo para que a gente possa ler a palavra de Deus. E a gente já está no nosso quarto vídeo, 2 vídeos gravados com a leitura da palavra. O primeiro foi um vídeo de apresentação do canal e esse a gente está no terceiro vídeo para a leitura da palavra. E eu convido você a curtir, compartilhar, dar o seu joinha, se inscrever no canal para que o canal Deus e Poesia cresça e que muitas pessoas possam vir com a gente fazer a leitura da palavra de Deus. E para que a gente possa fazer uma pequena recapitulação bem rapidinho, eu vou lembrar aqui para vocês que a gente começou lendo em Gênesis, capítulo 1, e nós já estamos em Gênesis, capítulo 2. Se você perdeu alguma coisa e quer começar no início, no princípio de tudo, vá lá no nosso canal, assista os vídeos anteriores e vem comigo para a gente começar a leitura de hoje. Bom, gente, a leitura da palavra de Deus é algo que nos transforma. O Espírito Santo de Deus, ele faz conosco uma conexão impressionante quando a gente começa a ler a palavra de Deus. E eu quero que você participe dessa experiência comigo. Eu já fiz a leitura da palavra de Deus fragmentada e também dando uma continuidade, livro após livro, começando em Gênesis. E eu aprendi muito e continuo aprendendo todos os dias. E com certeza nessa leitura com você eu vou aprender um pouco mais. E cada vez que a gente lê, a gente aprende um pouco mais. É sempre um pouco mais, não é muito mais. Porque o universo de Deus é tão gigante, a mente de Deus é tão brilhante, que cada vez que a gente lê um pouco mais, a gente aprende um pouco mais. E eu convido você para estar comigo aqui nessa leitura. Hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai ler o versículo 18 em diante do capítulo 2. E eu vou estar lendo com você para que você pegue também a sua Bíblia e acompanhe aqui, tá bem? Então vamos lá? Vem comigo em Deus e Poesia, lê aqui a palavra de Deus. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, diz assim: Ava é formada. Ava é Eva. Eu leio, como eu já tinha dito, sempre na Peshitta, que é uma Bíblia, que é um livro do aramaico traduzido para o português, tá bem? Essa é a língua que Jesus falava, então ela é muito fiel à tradução em português para que a gente possa realmente extrair o máximo da fidelidade do que foi dito por Jesus aqui na nossa língua hoje, porque as traduções às vezes elas fazem algumas palavras soarem uma interpretação que pode ser que dê uma margem diferente, mas isso é só uma hipótese, porque a Bíblia não tem várias interpretações. A Bíblia é única, é a palavra de Deus e ela não mudou, não mudará e continuará sendo a mesma até a consumação dos séculos, tá bem? Confie no que eu estou te dizendo, porque não sou eu que digo, é a própria palavra quem fala. Porque qualquer pergunta, qualquer dúvida que a gente tenha a respeito da palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos responde. A Bíblia responde a própria Bíblia. Então vamos lá. Versículo 18 diz assim: Então disse Maria, que é Deus, que é o nome de Deus como em aramaico é dito. Então disse o Senhor: Não é bom que Adão, que na minha Bíblia está escrito Adão, mas é Adão, na sua versão provavelmente está Adão, esteja solitário. Farei para ele uma auxiliadora como ele. Então Adonai, Maria ou o Senhor, Deus, como está aí na sua Bíblia, não importa, mas eu estou fazendo questão de dizer as formas como a gente encontra nas traduções a palavra Deus, a palavra Senhor. Então, Adonai, Alahá, formou da terra toda a besta do campo e toda a ave do céu, e os trouxe a Adão, para ver como os chamaria. E como Adão chamou cada ser vivo, assim foi o seu nome. Adão deu nome a todos os seres criados que Deus fez, porque Deus deu condição, Deus deu autoridade a Adão a fazer isso. Deus fez Adão com esse propósito. Você terá livre-arbítrio, você
fará coisas de sua própria vontade desde que você conheça as minhas regras e as siga. Claro que se você não seguir, consequências haverão. E é assim que é a nossa vida cotidiana. Nós seguimos regras na sociedade que vivemos. Nós temos leis do nosso país, leis que o mundo impõe à nossa vida para que tenhamos uma conduta reta. Assim Deus fez também, desde o princípio. Tanto que as leis que nós conhecemos hoje na nossa vida cotidiana têm um parâmetro e vem da palavra de Deus com toda certeza. Então, continuando aqui, Adão, no versículo 20, pôs nomes a todas as espécies de gado, a toda ave do céu e a toda besta que há na terra, mas não se lhe achava uma auxiliadora como ele. E Adonai, Maria, o nosso Alahá, fez com que um sono profundo caísse sobre Adão, e ele dormiu. Depois formou uma das suas costelas. Deus pegou uma das suas costelas, tomou para si uma das costelas de Adão e cerrou a carne em seu lugar. Esse cerrou a carne é como se ele tivesse feito uma cirurgia, né? Ele, vamos dizer na nossa linguagem, ele deu pontos, né, cirúrgicos ali, invisivelmente, e assim ficou. Versículo 22. E formou Alahá uma mulher da costela que tomara de Adão, e trouxe-a ao homem. Então disse a Adão: desta vez é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, porque foi tomada do homem, esta será chamada mulher. Adão deu essa denominação a ela, Eva. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e ele se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E ambos estavam nus, Adão e sua esposa, e não sentiram vergonha. Eu vou parar aqui nesse vídeo, não vou alongar ele agora e a gente vai continuar no próximo, para a gente ir entendendo como que foi feito essa criação do ser humano, né? De mim, de você, de cada um de nós, no princípio. E assim, gente, por mais que possa parecer uma grande fantasia, uma grande utopia, ser loucura para os nossos olhos, até mesmo para a ciência, não quero falar da ciência, a ciência é maravilhosa, a ciência é uma inspiração de Deus, a ciência hoje, ela salva vidas, a ciência, ela é importante para a gente, mas muita coisa na ciência renega, né? Tem um pé atrás, assim, com a palavra de Deus. Mas isso é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado para tratar, porque a gente não pode invadir o espaço da ciência. Mas a gente precisa compreender que a criação de Deus é real, que a criação de Deus foi feita exatamente como a palavra fala. Independente do que hoje muitas pessoas acham que possam interpretar diferente, mas foi exatamente assim. E como é que eu me convenci disso e como é que você vai se convencer disso? Lendo a palavra de Deus, em espírito de oração, meus irmãos. A gente, para poder ter fé, a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós. E isso é algo que vem do céu. Não vem nem de mim nem de você. É algo que vem da nossa conexão com Deus diariamente, das nossas orações, da nossa busca pelo Senhor e também do batismo do Espírito Santo. Eu sei que existem muitas coisas para a gente tratar aqui no canal, inclusive sobre o batismo, sobre Jesus, e em um determinado momento eu sei que Deus vai me conduzir a levar a esses outros assuntos e a gente vai, de repente, dar uma parada aqui no Antigo Testamento para a gente pular lá no Novo, para a gente entender um pouco mais de Jesus, para a gente compreender como se dá o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Mas isso é um passo a passo que a gente vai aos pouquinhos estudando e compreendendo. Mas saiba que fé é algo que a gente não vê, sente e tem. E lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tocará no seu coração, assim como tocou no meu e como toca no coração de muitas pessoas. E por isso que eu convido você a vir para cá. Deus e Poesia, estudar a palavra de Deus comigo, para a gente poder desvendar esse mistério maravilhoso que é Deus Todo-Poderoso, Absoluto, o nosso Senhor. E hoje, por uma exceção,
Eu acho que eu não fiz a oração para a gente continuar e dar continuidade, né, aqui na leitura da palavra. Foi um lapso meu, porque antes da gente abrir a palavra de Deus, a gente precisa fazer nossas orações, sempre. Então vamos orar agora, agradecendo essa leitura? Querido Pai, amado Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na tua santa e poderosa presença e acabamos de ler a tua palavra e pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando para a compreensão de tudo que o Senhor quer nos revelar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu te espero no próximo vídeo, aqui em Deus e Poesia.